Bruno tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas em um instante perdeu absolutamente tudo. Acostumado à riqueza e ao poder, foi forçado a trabalhar como faxineiro, uma profissão que desprezava profundamente. Mas o destino tinha planos ainda maiores para ele. Justamente no momento mais humilhante da sua vida, Bruno conhece Caroline, sua chefe, uma mulher que mudaria completamente a forma como ele enxergava o mundo. Será que ele seria capaz de abandonar seu orgulho e encontrar um propósito verdadeiro através do amor? Esta história real e inspiradora prova que, às vezes, perder tudo é exatamente o que precisamos para ganhar o que realmente importa. Bruno estava habituado a uma vida de luxo absoluto. Aos 28 anos, tinha tudo o que desejava ao alcance das mãos. Dinheiro não era problema. Pelo contrário, era a solução para tudo. Desde adolescente, cercou-se de carros esportivos, festas exclusivas e pessoas que o admiravam apenas pela fortuna que possuía. Não havia preocupação, humildade ou empatia na forma como vivia. Bruno acreditava que o dinheiro determinava o valor das pessoas, algo que cultivou desde cedo e nunca questionou. Sua rotina era simples: acordar tarde em um apartamento imenso e decorado com extravagância, almoçar nos restaurantes mais caros e gastar a tarde passeando entre lojas de grife ou em encontros vazios com amigos igualmente superficiais. Bruno não fazia questão alguma de esconder sua arrogância. Pelo contrário, gostava de exibi-la. Ao entrar nos lugares, olhava de cima para baixo os funcionários que julgava inferiores. Frequentemente fazia comentários desrespeitosos sobre pessoas humildes, considerando-as fracassadas ou preguiçosas por não terem conquistado o que ele tinha com facilidade. Ele desconhecia o significado de esforço verdadeiro, pois nunca precisou trabalhar duro para conquistar seu estilo de vida luxuoso. A fortuna herdada e multiplicada por investimentos que sequer entendia plenamente havia moldado seu caráter e sua visão de mundo. No entanto, Bruno não imaginava que essa vida confortável pudesse desaparecer de um momento para outro, que o destino preparava uma reviravolta brusca e inevitável, pronta para mudar drasticamente seu modo de viver. Em uma manhã aparentemente comum, Bruno recebeu uma ligação urgente de Daniel, seu assessor financeiro, que há muito tempo cuidava das contas e investimentos da família. Pela primeira vez, percebeu um tom nervoso e preocupado em sua voz, algo incomum. Daniel pediu para encontrá-lo pessoalmente, insistindo que a situação era grave demais para uma conversa por telefone. Inicialmente irritado com a interrupção de sua rotina despreocupada, Bruno concordou em recebê-lo no apartamento. Ao chegar, Daniel não disfarçou a tensão. Informou Bruno de que um investimento de alto risco, realizado contra seus conselhos meses antes, havia dado completamente errado. Bruno havia insistido em colocar praticamente toda a fortuna da família naquele único negócio, atraído por promessas irreais de retorno astronômico. O resultado foi catastrófico, levando-o à perda total de seus bens financeiros. Daniel deixou claro que não havia como reverter a situação. Em um único instante, Bruno percebeu que estava falido, sem absolutamente nada para sustentar a vida de ostentação que tanto amava. Paralisado pelo choque, Bruno sentiu-se sufocado pelo peso da realidade que agora enfrentava. As paredes daquele apartamento luxuoso, que sempre o protegeram do mundo real, pareciam agora estreitas demais. O silêncio tornou-se ensurdecedor enquanto observava, sem reação, Daniel ir embora após expressar suas condolências. Sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos trêmulas, Bruno enfrentava pela primeira vez o terror de não saber o que fazer ou para onde ir. Sua arrogância habitual evaporou rapidamente, substituída por um vazio profundo e desesperador. Pela primeira vez na vida, sentia-se realmente impotente diante da realidade que sempre ignorara.
Após semanas procurando sem sucesso por uma solução fácil para sua crise financeira, Bruno precisou enfrentar a dura realidade de aceitar qualquer trabalho disponível. Nunca havia experimentado a necessidade de buscar emprego. Na verdade, sequer sabia como começar. O orgulho o impedia de pedir ajuda aos amigos antigos, que agora haviam sumido com a mesma rapidez que o dinheiro desaparecera. Sem alternativas, ele encontrou um anúncio simples que oferecia vaga urgente para faxineiro em um prédio comercial. Inicialmente resistiu à ideia, achando-a absurda demais, mas a fome e as contas atrasadas rapidamente superaram sua hesitação. Ao se apresentar para a entrevista, Bruno sentiu-se humilhado desde o primeiro momento. Vestia roupas simples e discretas, tentando passar despercebido para que ninguém pudesse reconhecê-lo. Ao entrar no prédio, precisou controlar sua arrogância habitual, sentindo-se inferior pela primeira vez na vida ao observar a movimentação agitada e indiferente ao seu redor. A entrevista foi curta, constrangedora e objetiva. A pessoa responsável mal levantou os olhos para ele, fazendo perguntas rápidas sobre sua disponibilidade para limpeza e horários flexíveis. Sem alternativa, Bruno aceitou imediatamente todas as condições impostas, assumindo o emprego no mesmo instante. O primeiro dia de trabalho foi ainda mais difícil do que imaginava. Recebeu instruções sobre como limpar banheiros, escritórios e corredores, tarefas que antes desprezava profundamente. Cada movimento parecia um golpe contra sua antiga autoestima. Enquanto esfregava pisos, evitava contato visual com as pessoas, receoso de ser reconhecido por alguém do seu passado luxuoso. A cada minuto passado naquela tarefa, sentia sua dignidade sendo testada como nunca antes. No meio do dia, exausto fisicamente e emocionalmente abalado, pensou em desistir várias vezes, mas lembrou-se de que não tinha mais alternativas. Foi nesse momento que ouviu uma voz firme, mas gentil, atrás dele. Virou-se e viu Caroline pela primeira vez. Alta, de aparência elegante, olhar firme e decidido, mas com um sorriso acolhedor. Ela era responsável pela equipe de limpeza e parecia já ter percebido o desconforto evidente de Bruno. Com calma, orientou-o sobre como usar os produtos de limpeza corretamente, mostrando paciência ao explicar técnicas básicas que ele nunca havia imaginado precisar aprender. Bruno surpreendeu-se com a delicadeza com que ela lhe dava instruções, algo que jamais havia demonstrado em relação aos empregados que tinha anteriormente. Nos intervalos, Caroline fazia questão de se aproximar dos funcionários, incluindo Bruno, perguntando se estavam bem e se precisavam de algo. Ele, constrangido inicialmente, respondia apenas com monossílabos, tentando esconder seu desconforto, mas aos poucos sentia uma estranha sensação de conforto diante dela. Caroline demonstrava respeito e consideração genuína, algo completamente novo para Bruno, que antes era tratado com interesse falso ou distante. No fim do expediente, já esgotado, Bruno retirava o uniforme com a sensação pesada de humilhação misturada à inesperada gratidão pelas palavras gentis que Caroline havia dirigido a ele durante aquele dia difícil. Enquanto voltava para casa naquele final de tarde, caminhando pelas ruas que antes só atravessava em carros caros, Bruno começou a refletir profundamente sobre sua situação. Apesar da vergonha que ainda sentia pela função que exercia, não conseguia tirar da cabeça a imagem acolhedora e compreensiva de Caroline. Pela primeira vez, desde sua queda, sentiu que talvez fosse possível sobreviver àquela nova realidade se tivesse ao seu lado alguém capaz de enxergar valor mesmo nas pequenas e humildes ações do dia a dia. À medida que os dias passavam, Bruno começou a se adaptar lentamente ao trabalho que tanto detestara no início. Ainda havia momentos em que sentia vergonha, principalmente ao encontrar pessoas elegantes nos corredores do prédio.
Mas a convivência diária com seus novos colegas de trabalho o fazia perceber algo completamente inesperado. Pela primeira vez, Bruno estava cercado por pessoas que demonstravam felicidade genuína, apesar das dificuldades que enfrentavam diariamente. Essa simplicidade sincera era algo que ele nunca havia compreendido antes, habituado a um mundo onde a felicidade parecia sempre condicionada à posse de bens materiais ou status social. A convivência não foi fácil inicialmente. Bruno não conseguia esconder completamente seu desconforto, nem sua falta de habilidade nas tarefas mais básicas, o que inevitavelmente causava risos discretos entre os colegas. Aos poucos, porém, percebeu que a risada não era maliciosa, mas uma forma leve que encontravam de lidar com o cotidiano cansativo. Observando-os com atenção, Bruno notou que muitos deles tinham famílias grandes, sonhos modestos e uma determinação que ele mesmo nunca havia experimentado. Sentindo-se ainda deslocado, passou a perguntar mais sobre suas vidas e descobriu histórias de superação que tocavam profundamente seu coração, embora ainda resistisse a admitir isso abertamente. Durante as pausas para almoço, Bruno passou a se sentar timidamente com o grupo, algo que jamais imaginara fazer antes. Entre sanduíches simples e risadas descontraídas, ele escutava histórias que envolviam desafios reais e lutas diárias, diferentes de tudo o que já vivenciara. Percebia com crescente desconforto emocional o quanto havia sido injusto e superficial em seus julgamentos anteriores sobre as pessoas mais humildes. A cada conversa, Bruno sentia-se mais próximo de seus colegas, desenvolvendo uma admiração silenciosa pela força e resiliência que demonstravam, apesar das adversidades. Contudo, era Caroline quem mais influenciava sua transformação interna. Sempre presente, ela parecia notar com precisão cada avanço emocional que ele dava, oferecendo-lhe apoio nos momentos de dificuldade. Durante uma tarde especialmente exaustiva, quando Bruno não conseguia esconder sua frustração por não completar corretamente uma tarefa simples, Caroline aproximou-se com um olhar acolhedor, oferecendo-lhe ajuda. Inicialmente relutante, Bruno aceitou com certo constrangimento e logo percebeu que, mais do que ensiná-lo a executar bem uma tarefa, Caroline estava ensinando-o a ter paciência consigo mesmo e a reconhecer que errar fazia parte do processo de crescimento. Após o expediente daquele mesmo dia, enquanto recolhiam juntos o material de limpeza, Caroline aproveitou o momento tranquilo para conversar com Bruno de maneira mais pessoal. Sem invadir sua privacidade, contou-lhe sobre sua própria trajetória, explicando que também passara por dificuldades financeiras anos atrás e que aprendera com isso a valorizar cada pequena vitória cotidiana. Bruno ouviu com atenção, surpreso por perceber que alguém aparentemente tão segura e confiante pudesse ter enfrentado desafios semelhantes aos que ele vivia agora. As palavras de Caroline tinham um efeito quase terapêutico, e Bruno percebeu-se abrindo emocionalmente pela primeira vez. Ao retornar para casa naquela noite, Bruno refletiu profundamente sobre o que estava vivendo. A sensação humilhante que antes dominava seus pensamentos dava espaço gradualmente a uma gratidão inesperada pela experiência transformadora que estava passando. As palavras e ações de Caroline, principalmente sua generosidade emocional, ecoavam em sua mente. Bruno percebeu claramente pela primeira vez que a admiração inicial que sentia por ela estava lentamente se transformando em algo maior, mais profundo, algo que o assustava e confortava simultaneamente. Depois de semanas mergulhado naquela nova realidade, Bruno começou a perceber mudanças significativas dentro de si mesmo. A sensação inicial de vergonha havia dado espaço a uma curiosidade crescente sobre o que ele ainda poderia aprender
com aquela situação inesperada. Mais importante, a rotina diária de trabalho, que antes parecia humilhante e insuportável, tornava-se lentamente uma oportunidade real de crescimento pessoal. Ele notava que, pela primeira vez, suas ações tinham consequências visíveis e imediatas, algo que antes, em sua antiga vida cheia de excessos, raramente percebia. Bruno começou a encontrar satisfação nas pequenas vitórias cotidianas. Cada tarefa realizada corretamente, cada elogio sincero recebido dos colegas ou de Caroline reforçava sua confiança lentamente reconstruída. O prazer simples de finalizar uma limpeza impecável em uma sala, de organizar perfeitamente um ambiente, ou até mesmo a sensação de cansaço físico honesto ao fim do dia, tornaram-se experiências inesperadamente recompensadoras para ele. Essa nova perspectiva abriu seus olhos para o fato de que valorizar o trabalho humilde não era apenas possível, mas profundamente gratificante. Em meio a essas mudanças, Bruno começou a se questionar sobre o homem que havia sido antes. A lembrança de sua arrogância passada agora trazia uma sensação de desconforto profundo. Recordava momentos em que tratara pessoas com desprezo simplesmente pela posição social ou financeira que ocupavam, e isso agora o enchia de vergonha e arrependimento. Cada vez mais, Bruno entendia claramente que sua antiga visão de mundo era não apenas errada, mas também injusta e vazia. Essa compreensão era difícil e dolorosa, mas profundamente libertadora. A presença constante de Caroline desempenhava um papel fundamental nessa mudança. Quanto mais a observava, mais admiração sentia por sua maneira genuína e humilde de lidar com as pessoas ao redor. Caroline tinha a capacidade rara de enxergar valor nos outros, independentemente de status ou posição. Aos poucos, Bruno percebeu que os sentimentos que tinha por ela iam além de simples admiração ou gratidão. Seu coração acelerava sempre que a via chegando para trabalhar e sentia-se estranhamente motivado pela ideia de impressioná-la com sua dedicação ao trabalho e com sua crescente humildade. Bruno surpreendia-se ao se pegar, durante os dias de trabalho, tentando antecipar as necessidades da equipe, especialmente as de Caroline, para tornar o ambiente mais agradável. Pequenos gestos como chegar mais cedo, organizar materiais antes da chegada dos demais colegas, ou até mesmo oferecer-se para ajudar alguém que parecia cansado, tornaram-se naturais para ele. Não demorou muito para que Caroline percebesse essa mudança sincera em sua atitude, e suas conversas passaram a acontecer com mais frequência e profundidade. Numa tarde tranquila, Caroline aproximou-se de Bruno enquanto ele finalizava uma tarefa simples, mas feita com notável dedicação. Com um sorriso acolhedor, disse-lhe que estava orgulhosa do quanto ele havia evoluído em pouco tempo. Bruno sentiu-se tomado por uma alegria imensa e inesperada. Aquela aprovação sincera, vinda da mulher que admirava profundamente, fez com que ele percebesse definitivamente que seus sentimentos por ela já eram muito maiores do que gostaria de admitir para si mesmo. Naquela noite, ao caminhar lentamente para casa sob um céu estrelado, Bruno refletiu intensamente sobre suas emoções. Não havia mais dúvidas em seu coração. Estava verdadeiramente apaixonado por Caroline. Pela primeira vez, entretanto, sentia algo diferente do egoísmo habitual de suas relações passadas. Era um sentimento puro, fundamentado em respeito, admiração e sinceridade. Assustado e fascinado por essa descoberta, Bruno prometeu a si mesmo que faria tudo para se tornar merecedor do amor de alguém tão especial quanto Caroline. Em meio ao processo de reconstrução pessoal e emocional que vinha vivendo, Bruno recebeu uma ligação inesperada que abalou novamente seu equilíbrio. Era Daniel, seu antigo assessor financeiro, que trazia notícias surpreendentes. Uma empresa influente, associada a um dos antigos amigos de Bruno,
Soube da sua situação atual e estava disposta a ajudá-lo a recuperar sua fortuna perdida, oferecendo-lhe uma posição executiva com um salário extremamente generoso. Para Bruno, aquilo significava não só a oportunidade de retornar à vida luxuosa que havia abandonado abruptamente, mas também a chance de retomar sua antiga posição social, algo que ele acreditava já ter aceitado perder para sempre. A proposta, entretanto, tinha condições claras e desconfortáveis. Para aceitá-la, Bruno teria que abandonar imediatamente seu emprego como faxineiro, afastar-se definitivamente dos colegas humildes com quem começara a criar fortes vínculos e, principalmente, romper qualquer contato com Caroline, cuja influência os executivos julgavam inadequada para sua nova posição. A ideia de deixar para trás a mulher por quem se apaixonara profundamente o incomodou de imediato. Pela primeira vez, Bruno sentiu-se dividido não pelo dinheiro em si, mas pela possibilidade real de magoar as pessoas que haviam se tornado tão importantes para ele nos últimos meses. Durante dias, Bruno ficou atormentado pela indecisão. Cada manhã parecia mais difícil de enfrentar, sabendo que teria que tomar uma decisão em breve. Ao olhar para seus colegas no trabalho, sentia uma culpa profunda apenas por considerar deixá-los em troca de dinheiro e status. Mais doloroso ainda era pensar em abandonar Caroline. Ela havia acreditado nele quando ninguém mais o fazia, reconhecendo seu potencial verdadeiro muito antes que ele mesmo pudesse vê-lo. Traí-la parecia insuportavelmente errado, quase uma negação de tudo o que havia aprendido com ela até então. Em uma noite particularmente angustiante, Bruno decidiu caminhar pelas ruas silenciosas, buscando clareza para seus pensamentos turbulentos. Enquanto caminhava lentamente, refletiu profundamente sobre tudo o que vivenciara nas últimas semanas. Percebeu que sua verdadeira felicidade não estava na riqueza material que antes julgava essencial, mas sim na sensação de pertencimento genuíno que experimentava ao lado dos novos amigos e principalmente ao lado de Caroline. A ideia de voltar para a antiga vida, agora vazia e superficial aos seus olhos, parecia mais uma prisão do que uma libertação. No dia seguinte, decidiu conversar com Caroline sobre o assunto antes de tomar sua decisão final. Encontrou-a em uma pausa do expediente e contou-lhe honestamente sobre a proposta que havia recebido, revelando também as condições impostas pelos executivos. Caroline escutou atentamente, demonstrando calma apesar do impacto da notícia. Ao fim do relato de Bruno, ela respirou profundamente e disse, com firmeza gentil, que a decisão era inteiramente dele, mas o aconselhou a refletir se aquilo realmente o tornaria feliz ou apenas seria um retorno à prisão emocional da qual estava começando a se libertar. Após a conversa franca com Caroline, Bruno retornou para casa com o coração mais leve e a mente finalmente clara. Não havia mais dúvidas. O homem arrogante e superficial que ele fora não existia mais. Agora sabia exatamente o que deveria fazer. Pegou o telefone e ligou diretamente para Daniel, comunicando-lhe sua decisão final com segurança inédita em sua voz. Rejeitou firmemente a proposta, afirmando que não pretendia abrir mão das pessoas e dos valores que finalmente havia conquistado, especialmente de Caroline, cujo respeito e admiração eram agora mais valiosos para ele do que qualquer fortuna jamais poderia ser. Naquela noite, ao deitar-se para dormir, Bruno sentiu uma paz profunda e inesperada. Apesar da aparente loucura em recusar uma oferta que poderia devolver-lhe tudo o que antes tinha, sentia-se plenamente seguro de sua escolha. Sabia que havia feito a coisa certa, não apenas por si mesmo, mas também pelas pessoas que agora preenchiam seu coração com algo infinitamente mais valioso do que qualquer dinheiro poderia comprar: amor verdadeiro e sincero. Após ter recusado aquela oferta tentadora, Bruno sentiu-se mais leve e seguro de suas escolhas do que nunca.
Os dias seguintes tornaram-se especialmente intensos para ele. Observava Caroline discretamente enquanto trabalhava, percebendo cada pequeno detalhe que fazia dela uma mulher tão especial. Sua admiração havia crescido a ponto de